Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana, véspera da segunda rodada do Brasileirão. Mas antes da gente falar desse jogo que vem pela frente, a gente vai debater aqui o que rolou na Sul-Americana e na estreia da competição. Cruzeiro e Atlético na Sul, hein? Ê, papai, que trem horroroso! Mas ó, antes da gente entrar no futebol, eu tenho aquele recadinho gostosinho pra você. Acesse esse QR Code que vai aparecer na tela agora, sem erro, do lado de cá, ó. Nele você vai encontrar todas as informações aqui das faculdades Kennedy Promove. Aqui você vai estar melhor que Cruzeiro e Atlético no Peru, na Argentina, onde for, porque o seu futuro aqui é garantido. Só coisa boa. Acesse esse QR Code. Tem EAD, presencial, semipresencial, tudo que vai encaixar bem no seu futuro e no seu bolso. Vamos começar a debater então? Você, eu, Ângelo Drummond. Fala, Paulo. Firme. Firme. E do lado de cá, Maicão do Barreiro. E aí, pai? Bom demais, Paulo. Tranquilo? Tranquilo. Coraçãozinho tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo, espetacular este Maicão aqui. Mas vamos começar, vamos deixar o coração de lado. Vamos falar de coração. Vamos falar de outra coisa que mexe também com as emoções, que é o nosso campeonato da Série B. Vamos falar do Coelhão, depois a gente fala de Cruzeiro e Atlético. Porque o Coelhão volta a campo depois dessa final do Mineiro, ó. Tempão sem jogar, hein? Mentira, só uns 20 e poucos dias. Vai estrear, estreia com uniforme novo, hein, Anjo? Gostou do que viu dessa nova camisa do América? A camisa do América é sempre muito bonita, né? Camisa que já foi despontada aí em pesquisas como uma das mais bonitas do mundo. Não tem muito erro. A América, apesar de ser tricolor, a camisa verde e preta ali sempre fica muito bonita. E tem tudo para estrear com o uniforme certinho nessa Série B. Da mudança principal, Maico, tem a listra e a gola que o Silan colocou na tela aí com o nosso querido Bigode Benítez e o Mateusão, o goleirão, mostrando até a camisa do goleiro aí, continua sendo a roxa. Mas é bonito esse manto, né, Maico? Ah, bonito. Manteve as listas tradicionais, né, ali na vertical, as cores também. Eu acho que aqui de Belo Horizonte é a camisa mais bonita, viu? Ah, também acho. Bem legal. Lá para junho, se eu não me engano, o América vai lançar o uniforme 2, que aí vem para branca, que Isso. também é outro espetáculo de camisa. Exato. Mas enquanto não lança, vai lançar essa turma no sabadão, na Arena Independência, contra o Botafogo. Possível estreia de Bigode, do Stênio, um novo América que promete, né, Ângelo? Você esqueceu do Miguelito, né? E do Miguelito. Exato. Tá aí a arte, ó. Sábado, nós temos lá. Leia pra mim que eu tô sem óculos. 6h30? 6h30. Sábado, 6h30 no Independência. Exatamente. América e Botafogo, mesmo adversário que estreou na Série B do ano passado, né? É uma possibilidade do América começar aí com o pé direito, com os 3 pontos. Nada melhor do que pegar a equipe do Botafogo que vai lutar na parte de baixo da tabela, do meio para baixo. E o América aí, na minha opinião, como um dos aspirantes a subir para a Série A. Você concorda com o Ângelo, Marco? Ou tá muito cedo para colocar o América lá na cabeça de chave, sabendo que tem Curitiba, Goiás, Atlético Goianiense, ou Atlético Goianiense é só para mentir? Não, eu concordo com o Anjo em partes. Eu acho que o América é um dos favoritos, não o principal, né? E tem tudo para voltar, Paulo. Tá com o time mais encorpado em relação ao Campeonato Mineiro. Tem o William Batista, que é uma das revelações de técnico aqui em Minas Gerais atualmente. Então eu acho que tem a questão da Arena Independência, onde ele está invicto há mais de um ano. Então esses fatores aí podem sim contribuir para o acesso do América. E a última derrota do América em casa, lá no Indepa, foi em novembro de 2023, quando ainda estava na Série A. 3-0 para o Coritiba no jogo que marcou até a queda do América para a Série B. Ou seja, tem que manter, né? Tanto é que o nosso querido Alencar foi espertinho, tirou o jogo da final do Mineiro de lá e levou para o Mineirão, mas o América venceu. Exatamente. Mesmo não estando dentro de casa como mandante. O América vem de 2 bons resultados, né? Gol do Atlético na finalista do Mineiro, que não adiantou muita coisa, mas venceu a partida. Depois venceu o Itabirito no jogo treino e vem embalado aí para continuar em busca dos 3 pontos aí na estreia da Série B. E por falar no Itabirito, vamos trazer essa escalação que o William colocou nesse jogo. O jogo treino que foi o último antes, e depois o América teve a semana toda de preparação antes de estrear. Ó, e até a gente já vai projetando esse América que pode estrear. Vamos lá, gente? Vamos lá. Ó, vamos com
No gol, Matheus Mendes. Matheus Mendes, Mariano. Mariano na direita. Ricardo Lucão. Ricardo, Lucão e o Marlon. Não tem erro. Sem erro, né? Sem Não erro. precisamos mudar nada disso. No meio-campo, Diniz, Barros, Elizari. Tranquilo? Talvez o Cauã ganhe uma posição aí, talvez. Ou o Miqueias também. Ou o Miqueias também, que que tem jogado bem. apareceu um pouco. Ou até mesmo o Joseph, né? Mesmo o Joseph. É uma boa aposta. Não dá para descartar. No ataque, Fabinho, Figueiredo e o do Bigode. Com o Miguelito correndo por fora, porque contra o Itabirito ele estava servindo a seleção boliviana, então não apareceu aqui. Mas eu acho que não vai fugir disso não. O Fabinho fez um bom Campeonato Mineiro. Figueiredo muito bem também, é o titular do América hoje. E Stênio corre por fora, o Watson corre por fora também, podendo fazer até sua estreia o Stênio no caso, mas acho que o América não foge disso não. E o William do Bigode é o camisa 9 do América hoje, principalmente depois da aposentadoria do Jonatas, né? Não tem como, né? E é uma situação diferente, porque o William do Bigode é um cara de velocidade, né? Ao contrário do Renato Marques, do Jonathan, que era o centroavantão ali. Então, podemos ter uma América mais de movimentação de ataque, que é o estilo de jogo que o William gosta, né? Isso aí. Detalhe, no segundo tempo ele entrou com o Jori e o Cássio, que são eternos crias, mas que com o Cássio despontando mais que o Jori, hein? O Jori, o Ângelo falou aí que não valeu nada aquele segundo jogo contra o Atlético, porque, né, falhou no primeiro jogo. Aí, Samuel Alves, Rafa Barcelos, Pedro Barcelos e o Paulinho, Felipe Amaral, que a gente também esqueceu que pode correr por fora nesse meio campo também. O Miqueias, o Joseph, depois entrou o Renato Marques no lugar dele, Stênio, Adson e o Davi Lopes. O América acho que vai o América do primeiro tempo mesmo. Eu também acho. Tomara que o Coelhão comece com esse pé direito aí, no Independência, manter aí a escrita de não perder para poder almejar, sim, chegar até longe no Brasileirão, já que ano passado, por 4 pontos, vamos colocar, porque ele parou com 58, poderia ter subido e garantido, já que teve período que estava entre até os 4 e liderando, né, a competição. Verdade. Com o William Batista. E esse ano ele tem um adversário direto, né? Que é o Atlético. E eu não falei, eu falei o William Batista, mas ano passado não era o William Batista. Era o Cauã. Começou com o Cauã e terminou com o Lisca, né? Exatamente. Então, não dá. Terminou. E o adversário que o América pode ter nessa briga, que a gente não pode tirar de forma nenhuma da disputa, é o nosso querido Atlético de São João del Rei, né, Maicon? Com certeza, né? Chega forte, é um time organizado, né? Diretoria organizada. A expectativa fica em relação ao mano de campo, né? Vai jogar no Independência até quando? Até Arena Sicredi. o gramado da Arena Sicredi, algumas partes de arquibancadas estiverem prontas. Para atender as exigências da Série B. Isso, eu acredito que vai estar aí, eu acho que até meio do campeonato ele já volta a jogar em casa. Pois é uma força, né? O jogo em São João del Rei. Mas acredito que o Roger Silva, né, vai trabalhar isso muito bem e o Atlético tem tudo para fazer um bom campeonato brasileiro da Série B. Roger Silva e Atlético é um casamento perfeito, né? É igual antigamente. Às vezes eles brigam, saem e voltam para casa. Voltou, foi perdoado e tal. A estreia do Atlético vai ser contra o Atlético Goianiense, do grande goleiro, que o Ângelo adora, o maior goleiro da história que já passou pelo Cruzeiro. Anderson. Estou falando de Anderson. Ele mesmo. Ele mesmo, né? Sorte para o Atlético. Vai ser contra o Atlético Goianiense, fora de casa, lá no Antônio Alcioli, às 7 horas da noite. Claro, você vai ter essas informações do Coelhão acessando as nossas redes sociais e o nosso portal. Vai lá no hojeemdia.com.br ou também nas nossas redes sociais. @Jornal Hoje em Dia, que tá bem aí na tela para você, ó. Acesse e fique bem informado com tudo que acontece aqui de Minas, não só do futebol. Agora vamos trazer o que aconteceu pro Cruzeiro primeiro. Vamos de Cruzeiro primeiro? Vamos lá. Cruzeiro estreia contra o Mirassol. Vocês vão se lembrar. Eu falei que ia ser pedreira, que não podia ser aquela coisa tranquila, que cidadão aqui, ó, Lacatica vai ser tregue, papapá. Falou que ia ser facilidade total pro Cruzeiro, que era o melhor adversário. O que acontece? Mirassol dominou grande parte do jogo e só não saiu com o empate graças
ao pênalti defendido do Cássio. Tô errado, ô nosso querido Ângelo Drummond, Duarte Silva, Agosto Nunes? Começou errando no meu nome. É Ângelo Drummond só. Você está errado porque o Cruzeiro começou muito bem a partida, poderia ter aberto 3-0 no placar, né? Tá aí as imagens aí. Fez o primeiro com o Dudu, tá colocando o segundo com o Gabigol, jogadas de oportunismo dos dois jogadores, né? Que são as principais contratações para o ano. Então eles apareceram muito bem, graças ao William, que estava numa tarde inspirada. E depois disso o Cruzeiro realmente caiu o futebol. A gente não sabe por que o Léo Jardim ainda não tem esse time nas mãos, né? Foram 30 dias de trabalho aí sem jogos, quase 25 dias de trabalho sem jogos, somente treinando. Não sei por que ele anda mesclando, não sei por que ele anda inventando. O time do Cruzeiro não pode fugir de um padrão. Sente a falta do Matheus Pereira, sente a falta da marcação, o Matheus Henrique muito mal, o Wallace muito mal, o Romero muito mal. Os volantes do Cruzeiro numa fase muito ruim, então o Cruzeiro deixa muito o adversário jogar, por isso o Mirassol dominou boa parte do jogo, teve mais posse de bola, teve mais finalização e levou perigo ao gol do Cruzeiro. Ô, Maico, aquilo que eu já venho cobrando há muito tempo, um meio-campo sem marcação, não adianta, se não acertar esse coração do time que é o meio-campo, o Cruzeiro vai penar do jeito que penou aí, ó. Vai passar sufoco. Não adianta pensar, vai brigar lá em cima desse jeito, vai brigar para não despencar lá para a zona de rebaixamento, eu também tô errado. Até então. porque se jogar desse jeito vai tomar gol todos os jogos, né? E se você toma gol todos os jogos, a chance de vitória ela diminui bastante. Né? Concordo com o Anjo, o problema do Cruzeiro tá muito mal, tá na questão da volância, os volantes muito mal. Né? Apesar que teve alguns pontos positivos nesse jogo, como o William, por exemplo, eu acho que ele fez a melhor partida dele na temporada. O Cássio, mais uma vez, pegando pênalti, mostrando que sim, é um goleiro decisivo, mas como a defesa e o meio-campo tá mal, sempre resvala nele e uma hora ele falha, né? Exatamente, mas aí não adianta. Não adianta, né? Mas eu acho que ele fez um grande jogo e o Cruzeiro, mais uma vez, dependendo dos lampejos de Gabigol e de Dudu, né? Que decidiram após 2 bons cruzamentos do William. Time pouco competitivo, o resultado mais justo seria o empate. Eu acho que o Mirassol jogou melhor do que o Cruzeiro. Ou até mesmo a vitória do Mira-Mira, tá? Poderia. Puxa saco. Não é puxa saco, é a realidade. A gente tem que ser honesto com o que a gente tá vendo. Eu já tô falando... A realidade era um 2-2, ele tava bom. Eu tô falando desde a época do amistoso contra o Bragantino, contra o Botafogo. Resultados preocupantes, time preocupante. A estreia no Brasileiro, preocupante a estreia. Não adianta o importante foi a vitória, o Cruzeiro venceu, ganhou um fôlegozinho para a próxima partida. O Cruzeiro estreou o Gamarra, que foi muito mal, muito mal. Estreou porque o Jonathan sentiu uma virose, o Gamarra chegou, o Gamarra teve que entrar. Foi mal, cometeu um pênalti infantil, errou no gol do Mirassol. Tem errado muito nas partidas que jogou, errou na Sul-Americana também, nós vamos falar isso daqui a pouco, quase deu um gol para o adversário, foi muito mal na partida também, e são jogadores que ainda não mostraram que veio. O Wallace ainda não estreou no Cruzeiro, o Matheus Henrique caiu muito de produção, o Anderson não pegou na bola, o Caio Jorge idem. O Matheus Henrique eu ainda dou desculpa pela posição que ele jogou. Ele jogou torto, igual a gente vai falar da Sul-Americana. Fora da posição. Então, quando ele tá na posição que eu considerar melhor, que é ele jogando um pouco mais pra frente, aí ele dá resultado. Jogando torto fica complicado. Agora, antes da gente falar da Sul-Americana, vamos destacar que, como você disse, a segunda rodada vai ser no domingo contra o Inter, lá no Beira-Rio, né? 6h30 da noite. É um jogo que também é para se preocupar, porque o Inter está invicto na temporada. Vem de final do Gauchão vencendo, vem de empate com o Bahia num jogo apertado. Fora de casa. Fora de casa pela Libertadores e também contra o Flamengo. Sendo que contra o Flamengo ele saiu ganhando na estreia do Brasileiro e ficou no empate. É pedreira, mãe. É pedreira porque o time tá com a confiança lá em cima, né? Tá invicto na temporada, campeão gaúcho, é competitivo, muito mais do que o Cruzeiro. O time do Inter é pior do que o do Cruzeiro. Eu acho que o time do Cruzeiro é melhor, mas o time do Cruzeiro não compete. Isso? Eu acho. O time do Cruzeiro bem melhor. Bem melhor. Eu acho o time do Cruzeiro melhor no papel. O time do Inter é pior? A diferença tá na alma. Tá na entrega, no esquema de jogo, na coletividade. O Roger Machado deu uma entrevista hoje falando que o time dele não quer perder esse ano.
Que é o que vira, né? O time dele não quer perder. Só aí já tem a vontade de ganhar, que é o que está faltando ao Cruzeiro. Ou seja, o Inter é competitivo. O Inter tem jogadores muito bons. O Alan Patrick é muito bom. O Ener Valencia é muito bom jogador. O Thiago Maia é muito bom jogador. Tem o Bruno Rodrigues, né, do meio de campo. Outro muito bom jogador também. O time tá bem certinho. Mas é o que vocês estão falando, é a falta de alma e a entrega por conjunto. Sem falar em Wesley, né, gente? O Wesley, safadão, não é o safadão pela passagem pelo Cruzeiro. Mas no Inter ele virou o Wesley safadinho, então, porque tá fazendo muito gol. Tá jogando bem. Tá jogando bem, Vamos ver se a lei do ex, mais uma vez, ela não sai nesse... Mas pode acontecer essa lei do ex com o Wanderson fazendo o primeiro gol dele, atuando pelo Cruzeiro. O primeiro gol oficial dele pode sair no Beira-Rio. Ele conhece as beiradas do Beira-Rio, né? E o último gol dele no Beira-Rio foi numa goleada contra o Bragantino, 33ª ou 34ª rodada do ano passado. Ele deu um gol e deu uma assistência, cobrando um escanteio pro Wesley. Então, aí, quem sabe, os ares, a energia do Beira-Rio não faça o nosso querido Wanderson despontar no Cruzeiro, hein, Mike? Até para justificar a contratação, né? Porque, na minha opinião, não precisava. Tá aí a arte do jogo aí, ó. Domingão. Demais. Cruzeiro, Inter e Cruzeiro, porque é lá, no Beira-Rio, às 6h30. 6h30 da noite. Talvez não. Este é o grande teste do Cruzeiro até aqui na temporada. Né? Eu também acho, com certeza. E aí, pra gente fechar essa ideia de Cruzeiro, vamos trazer o que aconteceu na Sul-Americana. Que é brincadeira. O time horroroso, limitado, fraco, que é o time do União, e o Cruzeiro fez questão de perder o jogo. O Cruzeiro buscou a derrota, como disse o Ângelo, a frase emblemática, a vontade como é que é? A vontade de perder tira a vontade de ganhar. Vontade de não perder tira a vontade de ganhar. Fecha aspas, o pô fechou. É mais ou menos isso. Mas é aquilo Pelo amor de Deus, o time é fraco, as imagens aí tá rodando na tela. Tá faltando altitude ao Cruzeiro, falta atitude demais ao time do Cruzeiro. Tem um relógio tocando ali, a gente vai ter que parar. Não, vai precisar de parar não. Eu vou pegar aqui porque tá tocando para informar. Sabe o que? Que esse time do Cruzeiro tá precisando ajustar, Ângelo. Ele toca para avisar o seguinte: ajuste, Cruzeiro. Porque nesse jogo, o nosso querido Leonardo Jardim, o que ele fez? Mudou praticamente todo mundo. Será que tá todo mundo cansado, Mike? Depois de quase 40 dias de férias? Porque só treinando tava férias. Cansado não. Para mim, o Leonardo Jardim ainda tá perdido. Eu acho que ele não conhece ainda os jogadores, as características 100% de cada um. Tanto é que o Lautaro, como titular, foi uma coisa muito estranha. O Christian, então, pelo amor de Deus, estava mais perdido que bonecão de Olinda rodando antes de carnaval. Segundo as explicações do Jardim após a partida, ele quis adaptar o time ao adversário, né? As escolhas dele foram... Ele quis fazer um time ruim para competir com outro ruim. Talvez seja isso. Ele quis adaptar o time ao que o adversário oferecia de perigo para o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro foi muito mal mais uma vez. Camargo foi mal, o Vidalba foi muito mal, o meio de campo foi muito mal, o Romero, o Matheus Henrique foi poupado, entrou no segundo tempo, entrou mal também, o Lucas Silva entrou mal também. Esse Dudu poupado, Lautaro jogou muito mal, o Wanderson não tocou na bola. Ou seja, o Cruzeiro foi mais uma vez inoperante na partida e foi derrotado, um resultado justíssimo. Para mim, a única mudança, pensando nessa ideia, Maicon, de preservar, de trocar isso, aquilo, para mim, duas mudanças apenas nesse time que poderiam dar um resultado melhor para o Cruzeiro. Eduardo no meio-campo no lugar do Christian, para poder fazer meio que a armação, e o Dudu no lugar do Lautaro. Se ele tivesse feito isso, porque eu não achei tão bizonha a formação do setor defensivo com o Wallace fazendo aquela cabeça de área, porque enquanto estava o Wallace e Lucas Romero, o Cruzeiro conseguiu defender bem. Aí na hora que entrou o Lucas Silva, quando o Lucas Silva está em campo, não tem jogo em branco. O Cruzeiro toma o gol. O Vale entrou mal, não conseguiu marcar, deu espaço no cruzamento que originou o gol, foi péssimo. Entrou muito mal, Paulo. Inclusive, essa renovação de contrato do Lucas Silva, para mim, eu acho que foi um pouco mais forçada, sabe? Porque o ano passado ele já não estava bem. Sim. Foi muito questionado, né?
Então, assim, é um problema que o Leonardo Jardim vai ter que se virar para resolver. Por quê? O Cruzeiro tem 5 volantes, né? Exato. 5 volantes, bons jogadores. Aí na né? imagem, por Você exemplo, pode- que o Silan tá colocando. Essa foi a única chance que o Cruzeiro teve de gol, Anjo. É, muito pouco, né? Trocentos minutos de bola rolando, só uma que poderia até o VAR chamar e anular. Muito pouco. Para um time fraco que é a União, que, convenhamos, é fraco. É. O Cruzeiro foi inoperante, Paulo. Talvez tenha sido a pior partida, né? Sob aí o comando do Léo Jardim? Do Léo Jardim. Eu É, acho bem que parecido com aquela contra o Democrata, viu? Eu acho eu acho que não é sob comando do Jardim, não. É pior de muito tempo. De muito tempo. É, mas eu- teve uns jogos ruins no Mineiro. Teve viu? muitos jogos ruins do Diniz. Sangue do Cordeiro, nossa senhora. Aqui, então, pra gente fechar esse time do Cruzeiro, vamos projetar esse time do Cruzeiro aí? Vamos lá. Que pode, porque com certeza não é esse que você tá vendo na tela aí, não. Ó. Você quer projetar o time pra jogar contra o Inter, né? Contra o Inter. Não vai ser esse que jogou contra o União, não. Porque se for, amanhã meu nome vira supermercado. Porque eu não vou nem concorrer com o Jardim, não. Então, vamos vamos lá? Cássio, Cássio vai embora. o Jonathan que treinou. Cássio, provavelmente William, William, Jonathan e Fabrício. Certo? Aí na esquerda, Vidalba. Vidalba. Será que mantém Vidalba ou ele vai com Kaique? Porque ele também não vai mudar essa história. É, eu acho que ele vai com o Vidalba. Vidalba. Volância. Romero, Wallace. Romero e Wallace. Pra mim, ele vai de Romero e Wallace. E você, Michael? Matheus Henrique e Wallace. E você, Anjo? Romero, Wallace e Matheus Henrique. Eu também acho que ele vai. Olha o gol aí, que vergonha. Pelo amor de Deus, Lucas Silva. Sangue do Dadá. Vamos lá. E na frente, Dudu, Gabigol e o Dudu, Anderson. Gabigol e Anderson. É. Então, E se o Gabigol conseguir voltar, né? Se o Gabigol, porque hoje ele ainda está no processo lá do julgamento do recurso do doping da época do Flamengo. Hoje tem mais uma sessão que pode sair com resultado ou não. Se sair positivo para ele, liberado, treina no sábado à tarde e viaja sábado à noite com a delegação para o jogo de domingo. É. Se não sair o resultado, também tem esse mesmo processo. Se for negativo para ele, cumpre suspensão. Lembrando que o período seria até 8 de abril de 2025. Se vai estender até o final de abril, eu não sei, mas até 8 de abril. Com isso, ele ficaria fora só desse jogo contra o Internacional. Isso. Como se tivesse tomado um cartãozinho. Se ficar fora, temos Bolaci, temos Caio Jorge, tem O Lautaro. próprio Marquinhos. Tem uma galera para tem. poder. Não, para jogar na posição do Gabigol ali, Caio Jorge, Bolaci. Torcendo pro Dineno voltar logo para quem sabe fazer um a mais para fazer raiva na galera, ou então pra gente ver que ele vai dar resultado. Isso aí. Né? Para fechar, então, você acompanha tudo isso do Cruzeiro lá no hojeemdia.com.br ou nas nossas redes sociais. @jornal Hoje em Dia, como aparece para você aí na tela do lado de cá. Não do lado de lá, tá do lado de cá. Acesse aí, clica aí, que você vai ter todas as informações do Cruzeirão. Vamos mudar então e falar do Galão da Massa, que também... Que decepção! Ah, mas a altitude ficou sem falta de ar. Não, mas antes é o puxando Grêmio. ar. Vamos trazer o Grêmio primeiro? Antes é o Grêmio. Tem o Grêmio, que também é outra decepção. Foi falta de ar lá e falta de pontaria cá. Contra o Grêmio aí, ó. Olha o lance do gol que o Silan tá colocando na tela aí. O lance começa com o possível, que depois foi confirmado, né, Maicão? Lance de pé alto, onde o camaradinha do Grêmio vai dar um pé alto no Natanael, depois sobra pro tio ali cruzar, o tio cruza e o primo vai lá e faz o gol. O Primarezo. O primarezo do Arezo. sapato. Vai lá e faz o gol. Jogar do Amuso. Do Amuso, exatamente. Bom de bola, viu? Gente, esses meninos é bom demais com os nomes, tá vendo? É. Ou seja, independente disso aí que aconteceu, o Atlético teve no mínimo 4 chances claras para fazer o primeiro gol. Não dá para perder tanto gol como perdeu contra o Grêmio, né, Maicon? Não dá porque sai penalizado, né, Paulo? Um jogo assim que poderia ter conquistado os 3 pontos, estreado bem no Campeonato Brasileiro, para ganhar confiança, acaba perdendo para um time assim limitado, né? Podemos dizer assim. Um ataque de sandálias. É. Amuso e Arezo. Pois é, mas esses meninos são bons. Tem o Christian também, que são jogou bons bem, jogadores. né? Mas assim, muito longe daquele Grêmio que a gente está acostumado a ver. Talvez foi o jogo mais fácil que o Atlético fez na Arena do Grêmio desde que inaugurou lá, sabe? E até o Cuca disse isso, né? O Cuca de disse. todas as vezes que ele já foi enfrentar o Grêmio lá, nunca teve
tanto domínio sobre Não pegou o tricolor, Exato. como foi essa da estreia. Pegou uma arena vazia, Exato. pegou um time do Grêmio muito debilitado, um time que veio de derrota na final do Gaúcho, E desfalcado. sem confiança, e acabou tomando um gol do Edenilson, gente. Além pior do é ex do isso. Eden, o sangue de Jesus tem E poder. teve outros ex também. Teve o Gemerson, que jogou muito mal, né? Diga-se de passagem. Na Teve verdade, o esse Pavon. time do Grêmio, vocês duvidam que ele vai brigar lá embaixo? Esse que a gente viu. Sem o Bright, Eu acho que ele vai brigar pela uma Sul-Americana. Por eu aí, tô achando meio que ele vai brigar tabela. dos grandes que sempre aprontam aí de novidades aí na zona de Aham. rebaixamento. Pra mim, o Grêmio é o principal candidato. Vocês não acham? Eu acho que não. Eu acho que ele tá ali. O Vasco tá com o time bem ruim, o Santos. né? Eu acho aponto que esse Grêmio aí, porque esse também é fraco. Aí sai desse aí que o Atlético teve 16, 15 finalizações para tentar fazer um gol e vai para a Sul-Americana enfrentar o nosso querido Cienciano, lá no Peru. Você viu o Peru lá? Não, de jeito nenhum. E o Cienciano, você viu o jogo? Eu assisti o jogo. O jogo você viu, né? Então, aí vai encarar o Cienciano, que a gente no programa passado já tinha falado, que era pro Atlético, mesmo na altitude, nadar de braçada. Dava para nadar de braçada e esbarrou no mesmo problema, né, Paulo? Criou, mas não colocou a bola no fundo das redes e no finalzinho quase perdeu o jogo, né? A inoperância do ataque ou a incompetência do ataque, né? Duas bolas na trave que resultaram nesse fracasso diante de... Pra mim, esse 0x0 é fracasso, tá? Pra mim, fracasso. Tá, eu não tô falando da posição de tabela, porque o Atlético, pra mim, ainda tem chance de passar em primeiro. Porque se esse ano vai vir cá, vocês duvidam que vai tomar um couro na Arena ou no Mineirão? Vai vir esse ano mesmo? Vai vir esse ano. Se esse ano vai tomar um couro no Mineirão ou na Arena. Sem sombra de dúvidas. Aí você chega lá, empata, mesmo com ar faltando, o Nathanael entrou na reta final lá, deu um piquezão que na hora de voltar não tinha mais gás. Não tinha mais gás. Pegou um táxi. Acabou o gás, acabou. O Hulk pediu oxigênio. Mas antes de pedir oxigênio, chances foram criadas. Gols poderiam ter saído, mas não saiu. Isso custa caro, hoje. Os lances aí, a gente tá vendo os lances. O Hulk mandou uma bola na trave, o Fausto Vera que entrou também mandou uma bola na trave, aproveitando o ar rarefeito, né, que a bola vai mais rápido. E o time do Cienciano quase venceu a partida no final com também mais um chute que a bola caprichosamente bateu na trave do goleiro Everson. Mas foi um jogo, mais uma vez, que o Atlético criou, esbarrou no goleiro, esbarrou na boa marcação, esbarrou na trave, esbarrou na incompetência dos jogadores também. Ô, Maico, eu concordo não concordando com o que o Cuca disse, que não, a gente está criando muito, tá dominando o jogo, na próxima partida a gente vence. Se continuar com esse pensamento, a próxima partida pode ser a 38ª do Brasileiro, e aí não resulta nada, não vai dar mais tempo para fazer nada. Esse tipo de jogo ele é muito perigoso em torneios de mata-mata, né, ô Paulo? Porque você cria, você toma um gol, você tá fora, né? E o Atlético chegou na final da Libertadores do ano passado criando pouco, mas sendo eficiente. Né? O pessoal ficava na bronca com aquele time do Milito. Graças ao Daverson. Graças ao Daverson, né? Que exatamente foi bastante decisivo. Então, assim, eu acho que para jogo de mata-mata, o Atlético tem que ser mais assertivo possível para não poder ficar fora. Eu me recordo de um 2x2 com o Palmeiras no Mineirão. Foi até a reestreia do Cuca, quando ele voltou. Ele foi campeão, ficou 6 meses, depois voltou. O Atlético amassou o Palmeiras, fez 2x0. O jogo terminou 2x2. Palmeiras foi lá 2 vezes, empatou, ganhou no jogo pênalti. O Vargas perdeu um gol incrível. Exatamente. Driblou o goleiro, foi isso? Não, esse foi o... Esse foi o da Libertadores. Exatamente. Esse foi o da Libertadores, que perdeu. É verdade. Então, assim, os times do Cuca tem essa característica de criar muito, mas precisa ser mais eficiente para não ficar fora de competições importantes. E agora encara o São Paulo domingo, que é um freguesão. Não ganha, tem 847 milhões de anos aí. Acho que nem o Hulk era nascido quando, incrível, quando né? ganhou. A freguesia do Cruzeiro pro São Paulo reflete ao contrário contra o Atlético. Exatamente. Aí tem o São Paulo que tá aí na tela, ó. Domingão, 4 horas da tarde, lá no Mineirão, com o público que até então não tá à altura desse jogo. O Atlético tinha divulgado em torno de 15 a no máximo 20 mil torcedores, sendo que a expectativa de público era de 40 mil. Um dos grandes motivos, pelo menos apresentado pela galera nas redes sociais, é o preço dos ingressos. Ingresso, para quem não é sócio, tem ingresso a quase 500 conto. Não dá para pagar um negócio desse.
500 Não dá. conto você faz um banquete em casa. E ainda mais jogo que vai passar na televisão. Isso. Você igual, pega aquela, dá aquela filetadinha, só abre o Danone e fica tranquilo. Liga hoje em dia e acabou. E pega as redes hoje em dia e vai acompanhando ali, não precisa fica de mais boa, ter né? isso. Só que aí num preço desse fica complicado para o torcedor poder acompanhar o time e até mesmo empurrar para a primeira vitória, né, Mike? Aí Porque precisa, né? vai aproveitar um São Paulo que não deve ter o Oscar e nem o Lucas. Pois é, 2 peças importantes e precisa vencer, porque já são 3 jogos sem vitória. Exatamente. Né? Engata o quarto aí, já a situação ficou mais difícil. Lembrando que na outra semana tem o Deportes Iquique, né, no Mineirão. Uhum, sem torcida. Sem torcida, por causa da punição, né? A Conmebol adora punir os clubes por coisa à toa, né? Mas enfim, o Atlético tem que ganhar de qualquer maneira. Vai ser um jogo difícil, viu? Não vai ser jogo fácil, não. O São Paulo é um time, não está em boa fase, mas é um time encardido. Vamos tentar projetar esse Atlético que não deve fugir muito do que a gente está vendo, né? Isso. Vamos lá, Everson no gol, Everson, tranquilo. Natanael, Alonso, Lianco e Arana. Vai voltar o Arana. O Arana volta e o O Natanael Natanael volta. e Arana voltam. Alan Franco, menino. Que também volta, Também volta depois recuperado de da resfriado. gripe. Franco, menino. E Scar. E o Scarpinha. Hulk, Coelho e Rony. Isso aí. Não deve fugir Não disso. tem de né? melhor. Isso, não. O O Atlético precisa ganhar. Não venceu na estreia do Brasileirão. O São Paulo também precisa ganhar. Batou em casa com o Sport. Então, ou seja, vai ser parece que vai. É uma expectativa de jogo bom. E lembrando que o Iquique, ele perdeu na estreia também pro Caracas, num jogo também que ninguém esperava isso. né? O Caracas, que é o líder do grupo. O Caracas, líder do grupo. E só lembrando que o Cruzeiro também, essa semana, pega o Muxucruda. Exato. Só Sem que, ó, torcida. vamos lá, sem torcida também, tudo por causa daquele foguetório lá. E o Muxucruda, que é o líder da chave. Primeiro, Atlético e Iquique, quinta-feira, dia 10/4, 9h30 da noite. Nossa. Nossa senhora, crente. E o Cruzeiro um dia antes, na quarta, 9h30 da noite, contra o Muchucarolas, O Muxucruda. lá no Mineirão. Os Isso aí. dois precisando urgentemente vencer para poder continuar respirando e buscar. Lembrando que na Sul-Americana só o primeiro colocado avança direto. O segundo tem que ir para Chaveamento com os terceiros da Libertadores. o playoffs das oitavas. Isso aí. Pra gente fechar o programão de hoje, que hoje teve informação, hein? Ó, tô até cansado. Tanto tô falando. Mentira, papai. A gente pode falar até trocentas horas, ainda mais pra reclamar desses times até eles melhorar. Nós temos Cruzeiro indo bem no feminino, Cruzeiro indo bem na Série B, na Sub-20, mantendo, teve um jogo bom aí, Cruzeiro e Bragantino, Batistella. Disputa entre primeiro e segundo colocado. Isso aí, o Batistella se despontando, virando artilheiro do Sub-20. Lembrando que o Cruzeiro estava desfalcado. Bem desfalcado. Bem desfalcado, conseguiu arrancar um 3x3 lá. Jogo do CT do Bragantino. E o Atlético O Atlético venceu na pela primeira vez, com grande participação do zagueiro chileno, né? Como é que é? Ivan Roman, que chegou para ir para o time principal, para os profissionais, mas acabou que está tendo ter rodagem na base, hein, Marco? O que eu acho uma grande bobagem, né? Porque lá na Europa os caras jogam com 16, 15 anos, já tá nos times principais. Aqui tá com 25, tá novo ainda, né? Então, assim, eu acho que se continuar jogando bem, tem que ter chance no time titular. Foi contratado para isso. E ele falou que veio para o profissional. Exatamente. Tem esses dois aí, com o América conquistando a primeira vitória dele também no Sub-20. O Atlético se preparando, as Vingadoras, para o início da segundona, Série A2. que seria a segundona do Brasileirão. E a gente vai estar acompanhando tudo isso e você vai ter todas essas informações lá no hojeendia.com.br ou nas nossas redes sociais, @hojeendia. Sabe por quê? Porque lá vale tudo para você acompanhar as informações. Vocês estão gostando? Começaram os capítulos aí. Gostou, Anjo? Novelinha boa. Boa, Tá né? boa, tá boa. A nossa, Remaker bom. não é remake, não. É remake. Não pode ser remake, sabe por quê? Porque, não, como é que é a diferença de remake pra reprise? Reprise é quando é tudo certinho. Remake, então, é quando dá uma mexida. Por Então, um negócio assim, enquanto tá tudo normal, tá tudo seguindo o último roteiro. A nossa Mariazinha, Maria De Fátima. a danadinha, você tá perigosa, hein, pai? Mas sem spoiler. Vamos falar Sem de spoiler aqui pra galera, não. Só vou te falar um negócio. Thaís Araújo, chora não, as coisas vão melhorar, minha filha. A Maria, quem sabe, né? Vambora então, gente? Vamos lá. Com isso que a gente tá falando. E acompanhe, vale tudo pra você que é novinho. Você vai gostar.
A Globo tá voltando com a novelinha boa. E a gente volta semana que vem, tomara, trazendo resultados bons do brasileiro e da Sul-Americana e a estreia do Coelhão e do Atlético, que vão bater campeão, porque eu quero rimar. Fechamos? Fechamos. Vamos embora então? Vamos. Rapaziada. Um grande abraço. Voltamos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.